Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Hoje é 19 de dezembro de 2021 e vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje, para honra e para a glória do Senhor. Ele se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 42, para a glória do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim: a mulher samaritana. Aqui está contando a história que o Senhor Jesus mandou os apóstolos comprarem comida na cidade e ele ficou ali, né, ao redor da cidade, ali num poço, o poço de Jacó, quando chegou essa samaritana para tirar água, por volta do meio-dia, mais ou menos. E Jesus começou a interrogar, né? E a palavra de Deus diz assim, ó: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, a meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? É cultural, irmão. Eles não se davam, os judeus não se davam com os samaritanos, né? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E a pessoa, ela não sabia com quem estava falando, irmão. Não sabia. Às vezes Deus envia anjo, para falar com a gente, às vezes a gente não entende. Né? Às vezes pessoas dão palavras para a gente não entende. Olha, nada acontece por acaso. Tudo tem um sentido, tem uma forma de ser. Deus usa pessoas para falar conosco. E aqui o próprio Jesus está falando com essa mulher. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Está entendendo? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então todo aquele que busca nessa fonte, que busca em Jesus, que entrega a sua vida a Ele, encontrará vida e vida em abundância. Nunca mais terá sede, porque Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida. É Ele que nos dá a alegria, o sustento, né? A vontade de viver. Tudo isso vem de Deus. Esses dias eu estava escutando uma palestra, o rapaz estava falando que o ser humano ele é incapaz de fazer o bem. Toda vez que nós fazemos o bem, é Deus agindo na nossa vida, porque Deus é amor. Então, assim, o ser humano por si só, ele é incapaz de fazer o bem. Tem que ser Deus na vida da gente, porque Deus é bom, Deus é amor, entendeu, irmãos? Então, assim, vamos praticar, né, estar na presença do Senhor. E aqui ele vai dissertar, né? Ele vai falar tudo da vida da mulher, o que a mulher teve vários maridos, vai explicar tudinho como tem que ser ali. O que está na cabeça do Senhor Jesus. E lá na frente ele vai falar assim: vós adorais o que não sabeis, né? Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque os judeus falavam que tinha que adorar num lugar, os samaritanos falavam que tinha que adorar em outro. E Jesus agora vai explicar para ela. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que o assim o adorem. E a pergunta que eu vos faço, meu amado, nesse dia de hoje, dia de domingo: você adora o Senhor em espírito e em verdade? Você adora Ele do fundo do seu coração? Deus sabe, Ele conhece o coração de cada um de nós. Responda para você mesmo: será que eu adoro mesmo o Senhor em espírito e em verdade? Será que eu faço a vontade dEle? Será que eu ando na presença dEle, falo na presença dEle, escuto na presença dEle, olho na presença do Senhor? Será? E ele continua. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou. Eu que falo contigo. Eita glória!
E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu canto, lhe foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha, um simples evangelismo que Jesus fez, né? Ele ganhou aquela cidade. Muitos foram lá para ouvi-lo, e muitos se arrependeram, e muitos creram que ele era o Cristo. Aleluia. A ceifa e os ceifeiros, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, mestre, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então seus discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eita glória! E realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, a colheita? E eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, para a colheita. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro é o que ceifa, o que colhe, né? E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nessa palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, vamos crer que Jesus é aquele que faz a mudança, aquele que transforma. Jesus transforma. Jesus é a única esperança. Entendeu? Então mude as suas atitudes, mude o seu modo de pensar, mude a sua vida, meu irmão. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador, como seu único Salvador. Não existe outro Deus, só existe Cristo Jesus. E Ele há de fazer a transformação na nossa vida. O estudozinho do Manancial diz assim: sempre me impressionou, para não dizer assustou, o fato de um Deus tão santo como o nosso procurar esses verdadeiros adoradores citados por Jesus. Sendo bastante sincero, sempre tive dificuldade de acreditar que tais pessoas existam, por causa do estado depravado no qual a humanidade sempre se encontrou, reafirmando o pensamento de que Deus deveria permanecer bem distante. Louvado seja Deus. Outra questão a ser considerada é o fato de que Deus procura essas pessoas, não porque vive num estado de carência pessoal, a ponto de ter a necessidade de encontrá-las, para ser aceito ou aprovado por elas. Ele as procura e somente por isso, porque é um Deus misericordioso e deseja manter íntima comunhão com elas, dando-lhes o privilégio de desfrutar de sua bendita presença. Lembre-se de que nenhum ser humano, por mais que tivesse o espírito elevado em questões morais, jamais poderia usar seu estado moral evoluído para reivindicar a comunhão com seu Criador. No entanto, veja bem, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que os pais procuram, que o Pai procura. Então, meu irmão, permaneça firme na presença do Senhor, né? Firme na presença do Altíssimo. Essa conclusão nos motiva a agradecer a Deus por Ele, mesmo conhecendo perfeitamente a nossa incapacidade de nos apresentar diante dele sem ser reprovados, ter providenciado o caminho para que o nosso acesso a ele, com toda a liberdade que temos, se tornasse possível. Né? Que possamos, irmãos, junto como a igreja do Senhor, adorá-lo verdadeiramente, como verdadeiros adoradores, que adorem o Pai. Né? Que a nossa vida seja essa, irmão, de adoração a Deus, de louvor, porque Deus é santo, o Espírito Santo é santo, Jesus é santo, Deus é santo. É santo, o céu onde ele mora, meu irmão, onde Deus está agora, é um lugar santo, porque Deus é santo. É um mistério, irmão. Quanto mais perto do Senhor, mais vontade, mais vida você vai sentir. É vida e vida em abundância. E louvado seja o nome do Senhor, Maranata, né? Oremos a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus. Pai, que o dia de hoje, esse domingo, seja debaixo da tua presença, Pai. E que possamos, Pai, te adorar, te louvar, te engrandecer como verdadeiros adoradores, meu Pai. Cuida dos teus servos, Pai.
dando discernimento, dando entendimento, Pai, dando conhecimento, para que nós possamos aprender mais de Ti, meu Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Cuida do pastor da Primeira Igreja Batista em Guajará-Mirim, pastor Juvenal, dos irmãos que dali, Pai, dos irmãos que estão enfermos, Pai. Cuida deles, Pai. Se for da Tua vontade, que o Senhor possa curá-los, dando saúde a eles. Cuida das crianças da nossa igreja, meu Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Cuida dos jovens, da equipe de louvor. Cuida dos irmãos que estão à frente do serviço ali, meu Pai. Cuida de cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor estenda essas bênçãos a todas as pessoas que nos assistem. Aonde, Pai, essa palavra chegar, que o Senhor esteja abençoando, dando saúde, dando prosperidade, né, dando discernimento, dando conhecimento a respeito do Senhor. E que todos nós unidos possamos adorá-lo em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores, meu Pai. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Shalom, meu irmão. Fica na paz do Senhor aí.